Olá pessoal, tudo bem? Vim trazer o tema de fatoração para vocês, alguns casos de propriedade. Vamos lembrar que fatoração é você transformar num produto uma soma ou uma subtração de termos. Então, a gente tem o fator comum, que é você colocar em evidência uma incógnita que está se repetindo, no nosso caso é o x, e você deixa a mais b, que é o que sobrou. Então, a gente transformou numa multiplicação, tem um vezes aqui no meio. A diferença de quadrados, a gente sempre faz a mais b, a menos b, e transforma numa multiplicação. Caso você tenha dúvida, você pode distribuir um por um e perceber que você volta na sua diferença de quadrados. O trinômio quadrado perfeito, a gente tem que fazer o seguinte para perceber que a gente tem um TQP. Então, a gente tira a raiz de a quadrado e tira a raiz de b quadrado. Raiz de a quadrado é a, raiz de b quadrado é b, dobra esses dois elementos e vê se dá o elemento central. Se deu, você abre e fecha parênteses, coloca o a e o b e conserva o sinal do meio, sempre deixando o ao quadrado, certinho? Na soma e na diferença de cubos é um pouquinho mais difícil, mas a regra é o seguinte: você coloca um parentinho e um parentão. No primeiro você repete se é a mais b, no início você repete aqui. No segundo, você lembra de um quadrado da soma e um quadrado da diferença e não coloca o 2 no termo do meio. A gente coloca menos no termo central se aqui for mais. Agora, quando você tem diferença de cubos, você faz a mesma regra, parentinho e parentão. Agora você conserva esse sinal de menos. Lembra do quadrado da soma do quadrado da diferença, sem o 2 no meio. E deixa o sinal de mais. Vamos aplicar nesse exercício aqui. A gente está falando do tetra 1, frente 2, as aulas são às 11 e às 12, página 166. É o exercício 4 que a gente vai resolver. Ele quer que você simplifique essa expressão gigante para o x igual a 966. Então vamos lá. Nesse primeiro parênteses, a nossa ideia é colocar como fator comum o x. Então, vou colocar o fator comum o x e vou fatorar. Quando você fatora, você já vai percebendo que a gente tem um trinômio quadrado perfeito. Então, usamos o caso 1, fator comum, coloquei o x, vezes. Nesse segundo parênteses, eu vou colocar o x como fator comum, sobra a menos b, e o 7 como fator comum. Também sobra a menos b. A gente já vai percebendo que aqui a gente vai ter uma fatoração por agrupamento, que vai ser um outro caso que eu vou explicar dentro do exercício. Usa o traço de divisão principal. Diferença de quadrados, que a gente tem aqui. Então, a gente tem x mais 7, que multiplica x menos 7. O 2 é fator comum, a gente joga para fora do parênteses, deixa aqui, a menos b. O 7 também é fator comum, porque 49 é 7 vezes 7. A gente joga fora do parênteses, estou fatorando, eliminando ele. Então, sobrou x menos 7. E a gente fica com essa estrutura. Qual que é o segundo passo? Aqui a gente tem um TQP, um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lá. Se é trinômio quadrado perfeito, o que a gente faz? Tira a raiz de x quadrado é x, tira a raiz de 49 é 7. Dobra x vezes 7. Deu o elemento central? Deu. Conserva o negativo e põe ao quadrado. Agora, essa é a segunda parte. A gente tem uma fatoração por agrupamento. O que está se repetindo? Está se repetindo o a menos b e o a menos b. A gente coloca o a menos b em evidência e copia o que sobrou. X mais 7. Traço principal da divisão. O que mais agora? Agora a gente tem como fator comum x menos 7 e x menos 7 que está se repetindo. Posso deixar 7 vezes 2, 14, copio. X mais 7, copia. X menos 7, você tem duas vezes, dois fatores, põe ao quadrado. E a menos b. Aí, pessoal, olha como ficou legal. A gente vai simplificar várias coisas. O x menos 7 ao quadrado, você simplifica com x menos 7 ao quadrado. Eliminei. O a menos b, a gente simplifica com a menos b. O x mais 7, a gente cancela com x mais 7. Então, sobra x dividido por 14. A gente substitui, o x ele quer que seja 966. A gente coloca 966. Então, vamos colocar 966 dividido por 14. Fazendo essa conta, a gente chega em 69. Certinho? Obrigado. Até a próxima. Bons estudos.